Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui, Diário de um Professor em Quarentena. Nesta época de isolamento e distanciamento social, a gente cria, formas, meios, maneiras de se encontrar, de conversar e debater sobre o direito. E a minha forma foi essa, criando esse canal do YouTube e vir aqui todos os dias. Agora eu passei um dia inteiro sem estar aqui, Estavam com saudade já, Pois é. Então, aqui, diário número 15. Nunca imaginei que chegaria a 15 vídeos. Pois é, estamos aqui. 14 vídeos já comentando, discutindo a respeito de circunstâncias relacionadas com o direito processual civil e com a vida também, Então vamos aproveitar essa época de pandemia e vamos começar a criar material aqui para a gente conversar, para a gente se preparar para a vida, para concurso, para tudo que der, Querem ver mais coisas? Vão lá, peçam, Vai lá, dá um like e pede que eu tô aqui pronto para produção de material para vocês. Tá legal? Bom, hoje eu tava pensando num tema que tivesse assim uma forma de mexer com vocês. E um tema que sempre mexe é tutela provisória. E tutela provisória em geral, eu falei lá no número 1, quando eu comentei algumas coisas relacionadas a uma decisão judicial, onde foi deferido em sede de tutela provisória, que um bacharel em direito, sem ter sido aprovado no exame da OAB, pudesse advogar. Decisão essa que já foi devidamente cassada pelo TRF. E aí eu comentei a respeito de tutela provisória. Hoje eu volto, depois de 14 vídeos eu volto à tutela provisória para tentar desmistificar, ainda que de forma rápida, um troço chamado estabilização da tutela. Isso parece um monstro de outro planeta, parece um ET, nem de Marte esse ET, de Varginha. Então vamos tentar aclarar, vamos tentar esclarecer resumidamente o que é a tal da estabilização da tutela. Tá legal? Primeira coisa, você tem que enxergar a nossa grande divisão a respeito de tutela provisória. Aliás, você tem que enxergar o que é tutela definitiva e o que é tutela provisória. A tutela definitiva é aquela concedida ao final da ação pelo Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário encerra a fase ou a sua atuação, a sua jurisdição. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar, que eu seja obrigado a concordar com a decisão. Vou ter sempre as possibilidades recursais. Isso é a tutela definitiva. É o encerramento da jurisdição onde o juiz diz assim, eu acho isso, eu decido assim e ponto final. Antes da decisão definitiva, existem possibilidades de emergirem nos autos decisões provisórias. Isto é a tutela provisória. Já disse, eu acho que em 2 vídeos eu já falei a respeito da tal da liminar, E eu acho que vocês têm que enxergar a tal da liminar conforme o CPC prevê. Eu vou entrar com uma liminar. Cada vez que um maluco me diz que vai entrar com uma liminar, me arrepia todo. Todos os cabelinhos do corpo. Que não se entra com liminar, entra com ação. Então a forma que eu tenho de provocar o Poder Judiciário é através de uma ação. Dentro dessa ação, eu posso pedir uma tutela provisória. Esta tutela provisória pode ser me concedida, pode ser deferida de forma liminar, ou seja, sem a ouvida da parte contrária, naquelas situações do artigo 9º, parágrafo único, ou ouvindo a outra parte, dando a oportunidade do contraditório para a outra parte. Na forma como foi gerido e gestado o CPC 2015, a decisão liminar será aquela decisão de tutela provisória baseada no parágrafo único do artigo 9º, ou seja, inaudita altera partes, ou seja, sem a ouvida da parte contrária, Então, vamos fazer de uma forma ampla, aqui não vamos nos preocupar com essas denominações. Vamos falar em tutela definitiva e tutela provisória, Tutela provisória, ela pode ser concedida pelo magistrado ou pedida pela parte de 2 formas. Tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. A evidência é aquele direito claro, evidente, sem dúvida nenhuma. E as situações que autorizam a tutela de evidência estão lá no artigo 311.
Eu faço um outro vídeo falando sobre cada um dos incisos do artigo 311 para dar um norte para vocês. Já a tutela de urgência, ela não exige um direito evidente, ela exige uma probabilidade, um direito provável, algo que se chamava antigamente de fumus boniuris. Então, o primeiro requisito da tutela provisória de urgência é a probabilidade do direito, que está lá no artigo 300 do CPC. Tá? Um direito provável, quer dizer, não é ainda um direito claro, evidente, sem dúvida nenhuma, mas é um direito provável. Tá? Basta isso para eu pedir que o juiz me conceda uma tutela provisória de urgência? Não, não basta. Eu preciso agregar a probabilidade mais um requisito. E eu tenho duas possibilidades de agregar. Primeiro, a possibilidade de dano irreparável. Vamos pegar aqui no artigo 300 do CPC as circunstâncias que autorizam a tutela provisória de urgência para deixar claro para vocês. Olha só, vamos botar aqui para vocês enxergarem. Ó. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito. Então, essa é a primeira circunstância, probabilidade do direito. Tá? Esse é o requisito primeiro, tá? E para ele eu tenho que agregar mais algum. Então, tenho probabilidade? Muito bem, já dei o primeiro passo para conseguir alcançar uma tutela provisória de urgência. Aí eu tenho outros dois, tá? Ou o perigo de dano, vamos pegar aqui, vamos botar ele de vermelho aqui, ó. Ou o perigo de dano, ou, vamos botar de amarelo, risco ao... Ah, que troço lindo! Risco ao resultado útil do processo. Então, o que eu faço? Eu agrego, vamos botar aqui, eu agrego a probabilidade de direito mais perigo de dano ou mais risco ao resultado útil do processo. É isso que eu tenho. Tá? Essas são as possibilidades da tutela provisória de urgência ou os requisitos onde eu devo fundamentar a tutela provisória de urgência. Não é a melhor forma, né? Mas uma forma interessante. Essa tutela provisória de urgência, ela se divide em cautelar e antecipada. Tá? A cautelar é essa quando houver, não é a melhor, mas como ponto de partida, quando a gente começa a estudar a tutela provisória, essa divisão é boa. A cautelar, quando houver risco de resultado útil ao processo. A antecipada, quando houver risco de dano. Melhor seria dizer, eu vou usar tutela provisória de urgência antecipada quando a urgência incidir sobre o direito material. Vamos botar aqui, direito material. E eu vou usar a tutela provisória de urgência cautelar quando a urgência incidir sobre direito processual. Essa seria uma forma interessante de enxergar essas duas divisões. Muito bem, tá? Só que esta tutela provisória, ela tem uma característica de poder ser concedida de forma incidental ou de forma antecedente, tá? Então, o CPC definiu lá no artigo 295 que a tutela provisória ela pode ser incidental, tá? Como aqui, ó, 294, parágrafo único, pode ser antecedente ou incidental. Então, o pedido de tutela provisória, ele pode ser antecedente e pode ser incidental. O que é o pedido incidental? É o que a gente sempre esteve acostumado a trabalhar. É aquele pedido feito da petição inicial ou entre a petição inicial e até o fim do processo. Ah, eu posso pedir tutela provisória até em recurso? Posso pedir até em recurso, sem problema nenhum. O artigo 299, prevê, parágrafo único, prevê isso expressamente. Então, quando vocês pensarem assim, pedido de tutela provisória feito de forma incidental é dentro do processo normal, regular, seja em que grau de jurisdição for. A inovação que o CPC criou é este pedido aqui chamado antecedente, tá? Então, isso aqui, ele tinha um nome no CPC antigo que era cautelar preparatória. E nós não temos mais ação cautelar, então agora nós temos o pedido de tutela provisória de urgência feito de forma antecedente.
O que o CPC fez então para este pedido antecedente? Ele criou a possibilidade do pedido antecedente antecipado e o pedido antecedente cautelar. Vejam, a tutela provisória incidental, ela pode ser de urgência ou de evidência. Já a tutela antecedente, apenas de, vamos apagar esse troço aqui, apenas de urgência. Então, para eu fazer um pedido de tutela provisória antecedente, eu vou usar a urgência, ele vai ser antecipado ou cautelar. Então, tutela provisória de urgência antecipada antecedente, tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Para facilitar, o CPC criou ritos ou procedimentos próprios. Tá? Então, para eu fazer um pedido antecipado antecedente, eu vou usar o rito do artigo 303 do CPC. Para eu fazer um pedido de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, eu vou usar o artigo 305 do CPC. Tá? Então foi definido no CPC forma processual, rito próprio para o pedido antecedente. Como nós temos o pedido antecedente cautelar e o pedido antecedente antecipado, nós temos aqui, ó, vamos pegar, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então aqui nós temos urgência antecipada antecedente, fixada no artigo 303 do CPC. Essa é a ideia, tá? Aí se nós formos lá para o artigo 305, vocês vão ver do procedimento é igual a rito da tutela cautelar antecedente. Viram como não tem mistério? O CPC definiu como vocês devem fazer, qual é a forma, qual é o jeito, qual é a maneira, né, de que o processo ou que a ação com pedido antecedente vai tramitar perante o Poder Judiciário. Bom, o meu objetivo aqui é afunilar e chegar na tal da estabilização da tutela. Pois bem, a tal da estabilização da tutela, ela só acontece quando houver pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Nenhum outro pedido de tutela provisória vai gerar estabilização, tá? A possibilidade de estabilização da tutela somente pode acontecer, pode ainda, tá? Porque vai ter que ter outros requisitos depois. Somente pode acontecer se o pedido for de tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Ou seja, a antecipada incidente não gera estabilização. A cautelar não gera estabilização. A de evidência não gera estabilização. Só tem um tipo de pedido que poderá gerar a estabilização. Não quer dizer que vai gerar. Poderá gerar a estabilização, tá? Então, cuidado com essa circunstância para não criar problema, para não dizer bobagem daqui para frente. Muito bem, perfeito. Tá? Então, eu já sei que a tal da estabilização, ela vai depender, tá, da parte ter feito um pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Esse pedido antecedente, tanto antecipado quanto cautelar, tá, ele tem características próprias. O antecipado antecedente no 303 e o cautelar antecedente no 305. Como assim? É uma petição inicial incompleta, doutoras e doutores. Notem, o artigo 321 do CPC diz o quê? Quando eu tiver uma petição inicial incompleta, o que o juiz faz? Antes de tomar qualquer decisão, manda emendar. Tá? Então, o 321 determina e impõe ao magistrado que, diante de uma petição inicial incompleta, ele determine a emenda, a complementação, a arrumação, o conserto daquela petição inicial. Não cabe ao magistrado tomar nenhum tipo de decisão diante de uma petição inicial incompleta. Agora ele pode. Em duas circunstâncias, o magistrado pode tomar uma decisão, pode conceder um tipo de tutela provisória. Então, o 303
E o 305 prevê a possibilidade de uma petição inicial incompleta, que deverá depois ser consertada, ser arrumada, ser emendada, tá? Então, quando eu fizer um pedido de tutela provisória antecedente, eu apresentarei uma petição inicial incompleta. Por quê? Porque eu não tenho condições ainda de apresentar a completa. Ah, Fetter, mas se eu tiver, esquece o antecedente. Se tu já tem tudo para entrar com a ação, tá? Se a tua urgência não é tanta que tu precisa entrar agora, que tu pode juntar toda a documentação, entra com uma ação normal e pede incidentalmente. O pedido antecedente é quando emerge, quando a urgência for tanta que eu preciso entrar com a ação agora e ainda não tenho todos os elementos para montar uma petição inicial certinha de acordo com o artigo 319. Muito bem, tá? Mas eu tenho a necessidade de uma decisão judicial. Então, o CPC, o legislador, permitiu essa circunstância, autorizou esta circunstância de poder apresentar uma petição inicial incompleta com o objetivo de alcançar uma decisão urgente, buscar jurisdição diante da urgência, tá? Essa é a ideia. Eu só vou usar o pedido antecedente quando for estritamente necessário. Ah, eu já tenho tudo para entrar com a ação, vou entrar com antecedente. Por quê, cabeção? Não precisa! Entra com a ação completinha e pede incidentalmente. Pronto, tá resolvido. Tá? Essa é a ideia. Bom, quando é que emerge a porra da estabilização da tutela? Vamos pegar o artigo 304 do CPC e botar na tela. Olha só, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303. Então, tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Essa que é pedida nos termos do artigo 303. Torna-se estável se da decisão que a conceder, decisão que deferir, não for interposto o respectivo recurso. Então, a estabilização decorre do quê? Do deferimento, tá? Então, a conceder. Então, jamais haverá estabilização se o pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente for indeferido. Só tem um tipo de possibilidade de emergir a estabilização. Quando houver o pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente e este pedido for deferido. Foi deferido, poderá acontecer a estabilização. O que mais diz o artigo 304? Quando não for interposto o respectivo recurso. Pois bem, qual é a natureza jurídica da decisão que deferiu ou que indeferiu um pedido de tutela provisória? É decisão interlocutória. Sendo decisão interlocutória relacionada ao pedido de tutela provisória, qual é o recurso que eu tenho? Agravo de instrumento. Então, o recurso aqui é o recurso de AI, conforme o artigo 1015, inciso 1. Então, se o autor pedir tutela provisória de urgência antecipada antecedente e o juiz deferir, foi dado o primeiro passo para a estabilização da tutela. Qual é o segundo? Estabilizou? Ainda não. Primeiro passo. Qual é o segundo passo? O réu não agravar dessa decisão. O réu não recorrer desta decisão. Quando o réu não recorre da decisão, eu pergunto qual é o recurso? Agravo de instrumento. Por quê? Porque era uma interlocutória. Cabe agravo de instrumento quanto a essa interlocutória? Segundo o artigo 1015, inciso 1, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Tá? Então, é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, cabe agravo de instrumento. Foi deferida, tá? Se entrar com agravo, acabou, não se fala mais em estabilização, tá? A estabilização merece, exige a presença de todos esses requisitos. Deferido e veio, tá? Ou omitiu-se a parte contra quem foi deferida aquela decisão, a parte atingida pela tutela, pela decisão de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, ela não recorreu, não apresentou recurso de agravo de instrumento. Um segundo passo para a estabilização da tutela. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo, vocês têm que olhar o artigo 303.
que determina que, uma vez deferida a tutela, parágrafo 1º do artigo 303, concedida a tutela antecipada, que se refere ao artigo tutela provisória de urgência antecipada antecedente, o autor deverá aditar a petição inicial. Então o juiz intima o autor para consertar, para emendar, para aditar a petição inicial. Eu disse para vocês antes, é uma petição inicial incompleta. Se o autor não aditar, não realizado o aditamento, haverá extinção sem resolução do mérito. Então, terceiro ponto agora, para vocês entenderem a circunstância. Para eu falar de estabilização, tem que haver um pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Esse pedido tem que ser deferido. A outra parte não pode ter recorrido contra essa decisão e o autor deve ter aditado a petição inicial. Presentes esses 4 requisitos, haverá a tal da estabilização. E havendo a tal da estabilização, qual é a consequência? Parágrafo 1º, no caso previsto no caput, o processo será extinto. Então, a estabilização da tutela, uma vez emergindo nos autos, ela gera o quê? A extinção do processo. A consequência da estabilização é a extinção do processo. E vejam, vocês aprenderam, nós aprendemos que nós temos 2 tipos de extinção dentro do CPC, né? 485 do CPC, extinção sem resolução do mérito, 487, extinção com resolução do mérito. O CPC 2015 criou um outro tipo de extinção, a extinção em decorrência da estabilização. Tá? E aí nós temos uma circunstância muito interessante, que é o parágrafo 2º. Por que ela é interessante, o parágrafo 2º? Porque diz: qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos recurso contra esta extinção pela estabilização. Eu tenho recurso contra a decisão que deferiu. Se eu não entrar contra a decisão que deferiu com o recurso adequado, que é o AI, este processo vai ser extinto em decorrência da estabilização. E essa extinção não me permite recurso. Eu não tenho recurso. Eu vou apelar contra a decisão que estabilizou. Não. Mas qual é a alternativa? A do parágrafo 2º. Qual é a alternativa do parágrafo 2º? Demandar a outra. O que quer dizer demandar a outra? Entrar com uma ação autônoma. Então, se eu quiser atacar a extinção do processo se eu quiser atacar a tutela provisória estabilizada num processo que já foi extinto, se eu quiser rever, reformar ou invalidar, eu vou ter que entrar com uma ação autônoma. Tá? O processo já foi extinto. Se foi extinto eu vou apelar. Não! Eu vou ter que entrar com uma ação autônoma, conforme o parágrafo 2º do artigo 304 do CPC. Tá? Isto era algumas observações a respeito da estabilização. A gente pode discutir muito sobre estabilização, é evidente que a gente pode discutir muito sobre estabilização, mas eu queria dar aquele primeiro passo, criar o chão, criar a base relacionada à estabilização. A partir daqui, compreendendo essa sistemática, vocês conseguem, se permitem, autoriza, o conhecimento já fica autorizado para discutir um pouco mais adiante, mais profundamente, a estabilização. Tá? O recado de hoje era esse, Diário de um Professor em Quarentena, capítulo 15. Gostou? Dá um like. Não gostou? Manda. Não dá dislike. Dislike dói, né? Eu tô em isolamento social. Não dá dislike, tá? Não gostou? Pede. Vai lá na minha rede social, no prof.fetter, no Instagram. Diz alguma coisa. Manda um direct e a gente tenta melhorar, tá? Aceito toda e qualquer crítica construtiva. Beleza pura? Tamo junto, baita abraço, se comportem, não façam bobagem e se dormirem, sonhem comigo. Um abração, tchau!